Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui hoje para cumprimentar a todos aqueles que me seguem, aqueles que me seguem no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, me seguem também no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook e outras redes sociais aí. Sempre que eu passo aqui, eu gosto de deixar uma palavrinha de Deus para os irmãos. E ultimamente eu tenho refletido muito sobre a velhice, porque aqui como diz assim, né? Se a gente não morreu cedo, nós vamos chegar à velhice, né? E com certeza, meus irmãos, a gente chegará à velhice e com certeza nós havemos de precisar de alguma ajuda, né? De alguém que compreenda a gente, de alguém que estenda uma mão amiga, né? E deixar bem claro que não é aconselhável, né? Não é do feitio, né, dos cristãos abandonar, né, os seus familiares idosos, né? Nós não devemos abandonar os nossos familiares idosos. Às vezes tem aqueles idosos que é teimoso, que fica lá na casa dele e não quer ser ajudado, né? Mas a gente tem que lembrar disso, né? Que um dia a gente chegará à velhice e a gente precisará de alguma coisa. E lá em Salmos, mas mesmo assim, meus irmãos, na velhice tem muitas pessoas que produzem frutos ainda, né? Lá em Salmos 92, 14, disse: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, né? Então, às vezes a gente acha que na velhice ainda a gente não dá fruto sim, né? A gente vai dar fruto e ainda vai florescer, né? Não é todos não, mas tem muita gente que ainda dá frutos, não só na igreja, mas na sociedade, em qualquer lugar, né? E o assunto, meus irmãos, acerca da terceira idade, ele tem chamado muito a nossa atenção, não somente pelos órgãos, né, humanitários, mas também pelas empresas, também pelas comunidades, né, também pelas as associações e também pelo motivo de estudo e de discussão, né, em escolas, em universidades. E cresceu muito, meus irmãos, o interesse em melhorar o tipo de vida dessas pessoas, o tipo de vida dos idosos, né? Cujo número tem crescido nos últimos anos, né? Nos últimos anos a gente vê que está tendo mais idosos do que nascendo criança. A gente pode contar nas famílias aqueles que estão tendo mais filhos, né? Está tendo, às vezes, mais idosos do que criança. No entanto, meus irmãos, a família ela deve ser a principal instituição a cuidar dos seus idosos, né? A principal instituição para cuidar dos idosos deve ser a nossa família, né? A família em si. É um que deve se preocupar com o outro, né? Às vezes, né, a gente está vendo, assim, na nossa família, os mais idosos já partindo, né? Já indo morar na eternidade, e outros ainda florescendo, mas o fim de todos é um dia partir, né? Partir para a eternidade. Mas enquanto a gente estiver vivo aqui, meus irmãos, a gente tem que lembrar que nós podemos ainda dar frutos, né?
nós podemos ainda florescer, a gente pode ainda florescer. A gente pode, se você não tem ainda capacidade física mais de fazer algo, mas às vezes você tem condição de ajudar de uma certa maneira, de uma outra maneira, né? Muitos produzem, uns ainda trabalham com empresa, outros ainda trabalham nas igrejas, né? Outros ainda trabalham nas escolas, né? Então, assim, tem muitos idosos que ainda trabalham, mas não esqueça que a família, ela tem obrigação, meus irmãos, de cuidar dos idosos, né? Tem lugar aí, fora do país, não aqui no Brasil, que a pessoa ficou idoso, já leva ele não para um asilo, que aqui no Brasil a gente chama de asilo, já leva para uma casa de repouso, né? E ali deixa a pessoa ali naquela casa de repouso, né? E eles vão viver a vida deles. E aqui não, aqui no Brasil a gente ainda, né, preza por isso, preza por cuidar dos idosos, né? Estar preocupado com os idosos, né? A gente ainda preza por isso. E que nós possamos, né, enquanto família, ainda cuidar, né, dos nossos idosos, né? Não abandonar os nossos idosos. Amém, meus irmãos? Então, essa é uma palavra que eu estou deixando aqui para vocês, né? E eu gostaria de orar para todos nós, para que nós possamos ter força e vigor, né? No nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado, Deus santo, Deus magnífico. Ó Deus, neste momento, meu Deus, eu coloco minha vida no altar diante do Senhor e peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude ainda a ter força, a ter vigor para vencer, para ter ânimo, para vencer na velhice, meu Deus. Toma as nossas vidas diante de Ti, é que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém. Deus abençoe a todos, um abraço e que vocês possam curtir aí, compartilhar para outros, para que outros também possam receber a palavra de Deus. Amém? Um abraço.